Enquanto eu viver, eu vou cantar do amor na cruz, meu Jesus me resgatou, mesmo eu sendo imperfeito como eu sou. Só existo para dar a Ele o meu louvor. Senhor, se eu não louvar, eu deixo de sorrir. Se eu não louvar, eu deixo de existir. Meu coração se inclina para adorar. Hoje entrego a minha vida como oferta de amor. Se eu não louvar, meu mundo é tão vazio. Se eu não louvar, meu mundo é tão sombrio. Remido fui e agora livre sou, e em tua paz estou feliz. Te entrego a minha vida outra vez. Se eu não louvar, eu deixo de sorrir. Se eu não louvar, eu deixo de existir. Meu coração se inclina para adorar. Hoje entrego a minha vida como oferta de amor. Se eu não louvar, meu mundo é tão vazio. Se eu não louvar, meu mundo é tão sombrio. Remido fui e agora livre sou, e em sua paz estou feliz. Te entrego a minha vida outra vez, meu Senhor. Filho de uma camponesa. Cresceu em outra vila, onde trabalhou numa carpintaria até aos 30 anos. Então, por 3 anos, foi um pregador itinerante. Ele nunca escreveu um livro, nunca assumiu qualquer posição junto aos líderes religiosos de sua época. Nunca teve uma família ou possuiu uma casa. Ele não cursou uma faculdade, nunca visitou uma cidade grande, nunca viajou mais do que 160 quilômetros do lugar onde nascera. Não fez qualquer uma daquelas coisas que usualmente associamos com grandeza. Tinha apenas 33 anos, quando a maré da opinião pública se ergueu contra ele. Seus amigos o abandonaram. Foi entregue aos seus inimigos e suportou o escárnio de um julgamento injusto. Foi pregado numa cruz entre 2 ladrões. Enquanto morria, seus executores disputavam o seu manto, a única propriedade que ele possuía. Depois de morto, foi colocado em um túmulo emprestado pela piedade de um amigo. 21 séculos vieram e se foram, e hoje ele permanece como personagem central da raça humana.
o líder de todo o avanço da humanidade, todos os exércitos que já marcharam, todos os navios que já navegaram, todos os parlamentos que já se reuniram, todos os reis que já reinaram, colocados juntos, não tiveram sobre a vida dos homens neste planeta o impacto que teve essa única vida solitária. Boa noite. Que bom que você veio para mais uma noite nós meditarmos no incomparável Cristo. Mas antes de começarmos, eu gostaria de saber aqui quantos amigos estão nos visitando nessa noite que não são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu posso ver a sua mão aí? Muito bem. Para nós é uma alegria muito grande receber vocês aqui. E a nossa igreja gostaria de dar um presente para vocês. Nós gostaríamos de dar esse DVD aqui, ó, Paz Real. Um DVD extraordinário com o estudo de 10 temas interessantíssimos da Bíblia. Por exemplo, Deus, mito ou realidade? Que livro é esse? O mercado da fé. O sofrimento, quem é o culpado? 10 temas muito especiais. Para isso, para você ganhar esse DVD, eu gostaria que você preenchesse essa folhinha aqui. Então eu pediria que você que está nos visitando, que você permanecesse com a sua mão levantada. As nossas recepcionistas vão entregar para você essa folhinha. Basta você preencher e entregar no final e você vai levar o seu DVD para casa, para você assistir com a sua família. Então erga aí bem alto a sua mão, para essa folhinha chegar até você. É só você preencher e entregar ali a recepção no final, e você levará esse belo DVD, também com 10 músicas especiais. Os cantores aqui nesse DVD são Regina Mota, Laura Morena, Ana Caran, Gabriel Iglesias, Dida, Melissa Barcelos, Daniel Salles, Riane Junqueira, Robson Fonseca e Jonatas Ferreira. Um DVD muito especial. Eu não tenho dúvidas de que você vai gostar muito de receber esse DVD e levá-lo para casa. E vamos ao tema dessa noite. Meditarmos no incomparável Cristo mais uma vez. E certa vez alguém disse que mais nobre é a arte de perguntar do que de responder. E por isso eu gostaria de perguntar para você nessa noite: qual é, na sua opinião, a pergunta mais importante do mundo? Eu gostaria de ouvir alguns de vocês, pelo menos os que estiverem mais perto, aí os que tiverem um bom pulmão aí para falar aí de trás. Na sua opinião, qual é a pergunta mais importante do mundo? Quem vai arriscar primeiro? Vamos lá, qual é a pergunta mais importante do mundo? Eu estou ouvindo uns cochichinhos assim, ó. De onde viemos? Muito bem, essa pergunta é muito importante. E eu uniria a essa pergunta outras duas, não é? Que todo ser humano se faz em um momento da vida. De onde viemos, quem somos e para onde vamos. São perguntas importantes? Muito importantes. Alguém começou a falar uma pergunta aí. Quando Jesus vai voltar? É uma pergunta importante? Muito importante. Muito importante. E agora muito bem colocadas as perguntas aqui. Mas alguém gostaria de participar? Qual é a pergunta mais importante do mundo, na sua opinião? Quando será o fim do mundo? Fala, querido. Serei salvo? Importante essa pergunta ou não? Será que eu terei a salvação, Bill? Quando Cristo irá voltar? Perguntas extremamente importantes. Você aceita Jesus como Salvador? Muito importante essa pergunta. E olha, vocês estão bem, porque essas perguntas são muito importantes. Eu gostaria de, no estudo dessa noite, compartilhar com vocês mais uma pergunta como essas que vocês formularam aí, que também é de suma importância.
Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 16. Eu coloco essa pergunta que nós vamos ler aqui, em pé de igualdade com essas perguntas que vocês mencionaram, porque essa pergunta está no grupo das perguntas mais importantes do mundo, que nós vamos ler no texto bíblico. Mateus capítulo 16, e nós vamos começar a leitura no versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Essa pergunta é importante, mas não é a pergunta mais importante do mundo ainda. Jesus está andando com os discípulos e agora Jesus se volta para eles e pergunta: quem dizem o povo, ou diz o povo, ser o Filho de Deus, ser o Filho do Homem? A resposta não é pessoal. Jesus não está requerendo aqui a posição ou a opinião dos discípulos, mas que os discípulos transmitam a Cristo a opinião do povo. E eles respondem no versículo 14: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles respondem: olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, alguns dos profetas. Mas agora, Jesus faz para eles uma das perguntas mais importantes do mundo. E no versículo 15, Jesus pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? E essa talvez seja a pergunta mais importante do mundo. E você? Você que veio domingo à noite na igreja da Alvorada, quem você diz que eu sou? Essa é a pergunta que Jesus faz para você nessa noite. Quem é Jesus para você? E é de suma importância você saber responder essa pergunta. Quem é Jesus para você? Quando você abre a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 3, ali Jesus está começando a sua oração sacerdotal. E no versículo 3, ele menciona algo sobre a vida eterna, e que nos ajuda a entender a importância de respondermos essa pergunta: quem é Jesus para nós? E ele diz assim: e a vida eterna é esta. Ou seja, quer saber o que é a vida eterna? Quer saber o que você precisa fazer para ser salvo? Ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você conhece Jesus? Você sabe quem Ele é? Por isso que essa pergunta talvez seja a pergunta mais importante do mundo. Pelo simples fato de Jesus ser a pessoa que fez essa pergunta. E para você, quem é Jesus? Queridos, hoje nós temos catalogadas mais de 35 mil denominações cristãs cadastradas. Mais de 35 mil denominações tentando nos explicar ou nos mostrar quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Existem algumas maneiras ou alguns meios pelos quais nós podemos responder essa pergunta. Ou pela revelação, ou pela experiência com Ele. Mas eu gostaria talvez de abrir um parêntese aqui e mencionar algumas coisas do que se discute hoje no mundo, principalmente no mundo acadêmico, teológico. Eles colocam duas posições. E eles dizem: Jesus, Ele é uma dessas duas coisas. Ou Ele é um louco, ou Ele é Deus.
Porque quando você analisa e estuda a vida de Cristo, só sobram essas duas alternativas: ou ele é louco, ou ele é Deus. Mas fica muito difícil de você acatar a primeira alternativa e dizer que ele é um louco, porque isso levaria você a aceitar uma loucura sábia. Porque quando você vê os paradoxos da vida do ministério de Cristo, você não consegue classificá-lo como uma pessoa louca que tenha problemas. E a harmonia nessa diversidade é tão grande que só nos resta aceitarmos que Jesus é Deus. Quer ver algumas coisas? Se Deus consultasse você para escolher o lugar onde Jesus nasceria aqui nesse mundo, que lugar você sugeriria? Eu penso que ninguém aqui sugeriria uma manjedoura. E a partir do seu nascimento, Jesus já começa a demonstrar esse contraste do que é a sua vida, o seu ministério, com a realidade do mundo na sua época e nos dias de hoje também. O tempo todo em que Jesus esteve aqui nesse mundo, ele andou na contramão do mundo. A partir do seu nascimento, Jesus tinha uma missão de atrair o maior número de pessoas. E se você tivesse essa mesma missão de alcançar o maior número de pessoas, qual seria a profissão que você escolheria? Qual faculdade você cursaria? Jesus escolheu ser um carpinteiro. E é por isso que Jesus nos atrai tanto também. Porque ao mesmo tempo que ele se parece tanto conosco, é muito diferente de nós. Porque a maneira como ele pensa, a maneira como ele age, como ele fala, vai contra a nossa lógica natural. A lógica de Cristo Jesus está infinitamente acima da nossa. Por isso, nos resta aceitar que Jesus é Deus, porque o ser humano não criaria um super-herói assim, com essas características. Queridos, Jesus teve 3 anos de ministério. Nesses 3 anos ele mudou a história do mundo, mas em nenhum momento você vê Jesus com pressa para mudar a história do mundo. Jesus, apesar de ter tamanha missão, toma tempo para estar com os cegos, com os aleijados, com os enfermos, leprosos, pessoas possessas, mulheres e crianças, ou seja, os marginalizados pelo sistema religioso da época. Jesus vem contra tudo aquilo que se cria e se pregava em sua época. Olha os ensinos de Jesus, os paradoxos da sua mensagem, da sua pregação. Os últimos serão? E fico imaginando, quando Jesus pregava essas coisas, dava um nó na cabeça do povo, como é que pode? E isso atraía as pessoas de uma maneira irresistível. Os humilhados serão exaltados. Bem-aventurados, o que significa bem-aventurado? Ele diz assim: felizes os que choram. Paradoxos da vida de Jesus, desse Jesus, poderíamos dizer, politicamente incorreto, indo contra os líderes religiosos da sua época. Olha os paradoxos da mensagem de Jesus. Para você viver, primeiro você tem que morrer. Quem é o maior no reino de Deus? É aquele que serve. Vindo de maneira contrária também a todo o pensamento e toda a filosofia de trabalho nas maiores organizações dos nossos dias. Você tem que voltar a ser como criança. Paradoxo, muito difícil para as pessoas entenderem. Olha a mensagem de Jesus, que ia contra a tradição da sua época e vai contra o nosso pensamento, a nossa maneira de viver hoje. Se alguém te ferir a face, ofereça-lhe a outra. Essa era a mensagem de Jesus. Os milagres de Jesus, contradizendo todas as leis farisaicas. E eu gostaria de salientar um dos milagres.
onde num só milagre Jesus afronta 3 regras farisaicas para a observância do sábado. Lembram-se daquele cego que Jesus o manda se lavar no tanque de Siloé? Era um cego de nascença, Jesus o encontra. E a maneira como Jesus realiza o milagre, Jesus gospe no chão, forma ali um barro, passa nos olhos do cego e pede para que ele vá até os tanques de Siloé se lavar, para que então ele possa ver. E ali os fariseus o encontram e começam a perguntar e começam a ver quantas coisas, quantas leis farisaicas Jesus havia quebrado. Primeiro, que não podia se curar no dia de sábado. Segundo a lei farisaica, você não podia cuspir no chão, porque isso era regar a terra e era um tipo de trabalho. E Jesus cospe no chão e forma o barro e passa nos olhos do cego. E dizem alguns estudiosos que de onde o milagre aconteceu até o tanque de Siloé, a distância era maior do que a permitida para se andar num dia de sábado. Quantas coisas Jesus contradiz aqui das leis farisaicas para mostrar qual era a sua missão, qual era o seu propósito aqui. Uma pessoa extremamente diferente dessas duas opções, se ele era um louco ou Deus. Nós só podemos considerar que Jesus era Deus, porque senão teríamos que considerar que estava se tratando da loucura mais sábia que já existiu nesse planeta. Tamanha harmonia, tamanha unidade, tamanha perfeição em suas palavras e em seus ensinamentos. Mas voltando à pergunta inicial, quem é Jesus para você? Muitas pessoas estão tentando dizer para você quem é Jesus, mas eu vou deixar nesse momento que Ele mesmo se apresente. Jesus, através da Bíblia, Ele se apresenta de diversas maneiras. E a primeira maneira que nós temos para respondermos essa pergunta, quem é Jesus, é através da revelação. Então vamos à revelação. Vamos deixar que Jesus mesmo se apresente. Eu vou usar apenas uma das passagens em que Jesus diz a respeito dele mesmo, nesse momento. João capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. A partir do versículo 21, Jesus começa a defender a sua divindade e a sua missão aqui nesse mundo. E ele começa a dizer que é Deus, coeterno como o Pai, e que é enviado de Deus para cumprir essa missão. Os fariseus começam a discutir com ele, dizendo que estava blasfemando. Até que no versículo 58, Jesus dá o checkmate naqueles fariseus. João capítulo 8, versículo 58. E diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus, ele se apresenta aqui para os fariseus, para mim e para você, dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. Queridos, aqui nós temos um problema. E está aqui o professor Davi para confirmar isso. Porque aqui existiu um erro nessa frase gravíssimo. Um erro gramatical. Porque o tempo verbal não está certo. Ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele podia ter dito: antes que Abraão existisse, eu era, ou eu fui. Mas ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Na verdade, Jesus está aqui assumindo um nome que fora revelado ao povo de Israel a partir do chamado de Moisés. Quando você vai a Êxodo capítulo 3, você vê ali a conversa de Deus com Moisés, e Moisés diz para Deus: tá bom, eu vou até Faraó,
Mas eles vão me perguntar: quem é que te mandou? O que eu digo? E Deus responde: diga que o Deus eu sou enviou você. Aqui Jesus assume esse nome e se apresenta: aquele Deus, o Deus que se apresentou a Moisés, o Deus que falou com Abraão, com Isaac e com Jacó, sou eu. Isso enlouquece os fariseus. Acusam Jesus de blasfêmia. E aqui uma grande verdade, queridos: Jesus, ele quebra todas as regras gramaticais aqui, para poder se apresentar, porque as palavras são pequenas demais para dizer quem Jesus é. Outro erro dessa afirmação de Jesus é que falta alguma coisa nessa frase, porque quem é alguma coisa. E Jesus não diz aqui especificamente o que ele é, ele não define alguma coisa, ele apenas diz: eu sou. Eu acho interessante quando nós paramos para estudar por que Deus escolheu esse nome. Esse nome eu sou era o nome com o qual Deus se apresentava para o povo de Israel. O Deus eu sou. Um nome que conota uma certa intimidade entre Deus com o seu povo, uma íntima ligação entre os dois, o Deus eu sou. Agora, por que Deus escolheu se apresentar como Deus eu sou? Por que Deus escolheu esse verbo, o verbo ser, para se apresentar, para falar dele mesmo? Deus poderia ter escolhido outro verbo para se apresentar e para se revelar através de Cristo. Ele poderia ser o Deus eu dou, ou o Deus eu salvo, ou o Deus eu faço. Mas ele não escolheu nenhum desses verbos, ele escolheu o Deus eu sou. E eu entendo por que quando eu medito na história de Jó. Você conhece a história de Jó, um homem muito rico. Aí perde tudo de uma hora para outra. Resultado da atuação de Satanás na vida de Jó, apesar de ser um homem íntegro, reto e temente a Deus. No momento da angústia em que Jó havia perdido tudo, Deus se apresenta para ele como sendo Deus eu sou. Mas imagina que Deus fosse o Deus eu dou. Jó esperava que Deus lhe desse tudo de volta. Esperava que Deus lhe desse o seu gado de volta, a sua casa de volta, os seus filhos de volta. Mas Deus não fez isso, porque Ele não é o Deus eu dou. E se Deus fosse o Deus eu faço, o que Jó mais queria que Deus fizesse alguma coisa naquele momento para tirá-lo daquele sofrimento. Mas Ele não é o Deus eu faço, Ele é o Deus eu sou. Ele não é o Deus eu salvo. Jó queria ser salvo daquele momento de angústia e de sofrimento, mas Deus se apresenta como sendo Deus eu sou. É porque independente da situação da sua vida, Deus é contigo. É por isso que Ele não definiu o que Ele é, Ele apenas disse eu sou. É porque Deus é em Cristo Jesus aquilo que você precisa. Eu não sei qual é a sua necessidade agora, mas Jesus, Ele se apresenta a nós de diversas maneiras. E dependendo da tua necessidade, do momento da sua vida, Ele vai se apresentar como sendo aquilo que você precisa naquele momento. Nós temos algumas passagens bíblicas que nos ajudam a entender melhor isso. Em Êxodo capítulo 17, o povo teria uma batalha contra os amalequitas. E aqui Gideão precisa encontrar algo. Moisés, perdão. Moisés precisa encontrar algo pelo qual o povo possa lutar. Um símbolo pelo qual o povo pudesse seguir adiante e avançar contra os amalequitas. Em Êxodo 17, versículo 15, Deus se apresenta a Moisés e ao povo, dizendo: eu sou a bandeira pela qual vocês devem lutar, a bandeira pela qual vocês devem marchar. Em Juízes capítulo 6, versículos 22 a 24, é a batalha de Gideão contra os midianitas.
E nesse momento Gideão tem um contato com o anjo do Senhor. E por esse contato com o anjo do Senhor ele teme pela sua vida agora. Ele diz: sou indigno de ter estado na presença do anjo do Senhor. E ele começou a temer pela sua vida. E a palavra do Senhor lhe vem para acalmar o seu coração. E Deus se apresenta para ele dizendo: eu sou a paz. Salmos capítulo 23. Davi era um pastor de ovelhas, mas também era uma ovelha do grande pastor. E ali naquele salmo, no meio do vale da sombra da morte, Deus se apresenta para Davi dizendo: eu sou o teu pastor. Eu sou o teu pastor. Como Jesus tem se apresentado para você? Porque Ele é aquilo que você precisa. E dependendo do momento da sua vida, é a maneira como Ele vai se apresentar para você. E quando você tem Jesus, você tem tudo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse momento em Filipenses capítulo 4. Abra a sua Bíblia, Filipenses capítulo 4. E aqui um verso maravilhoso que fala a respeito desse Jesus. De quem Jesus é para você, ou de quem Ele pode ser. Filipenses capítulo 4, versículo 19. E Paulo diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Esse é Jesus, aquele que supre a sua necessidade. E aqui a palavra do Senhor diz que Deus suprirá em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, cada uma das suas necessidades. Quem é Jesus para você? Ele é tudo aquilo que você precisa. Se você tem Jesus, você tem tudo. Porque em Cristo Deus supre cada uma de nossas necessidades. Ele se apresenta de diversas maneiras na sua palavra, para mostrar para você que Ele vai se apresentar de acordo com aquilo que você precisa. Porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. E certa vez alguém escreveu assim, falando a respeito das maneiras como Jesus se apresenta para diversas pessoas. E escreveram: para o arquiteto, Ele diz: eu sou a pedra angular. Para o faminto, eu sou o pão da vida. Para o banqueiro, eu sou o tesouro escondido. Para o biólogo, eu sou a vida. Para o pedreiro, eu sou o fundamento. Para o carpinteiro, eu sou a porta. Para o floricultor, eu sou a rosa de Saron e o lírio do vale. Para o geólogo, eu sou a rocha eterna. Para o vinhateiro, eu sou a videira verdadeira. Para o jurista, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Para o advogado, eu sou o conselheiro. Para o jornalista, eu sou as boas novas da salvação. Para o filósofo, eu sou a sabedoria de Deus. Para o pregador, eu sou a palavra de Deus. Para o escultor, eu sou a pedra viva. Para o servo, eu sou o bom Senhor. Para o soldado, eu sou o Senhor dos exércitos. Para o estudante, eu sou a verdade encarnada. Para o teólogo, eu sou o autor e consumador da fé. Para o trabalhador, eu sou o doador do descanso. Para o sedento, eu sou a água viva. Para o órfão, eu sou o Pai. E para o pecador, eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem é Jesus para você? Como Ele tem se apresentado para você nesse momento da sua vida? Deus em Cristo Jesus há de suprir cada uma de suas necessidades.
E dizer cada uma de suas necessidades é o mesmo que dizer todas elas. Jesus é tudo o que você precisa. Jesus é a essência da sua vida, é o princípio dela, é o motivo pelo qual você está aqui. É esse Jesus. É por esse Jesus que você tem que viver. É nesse Jesus que você tem que esperar, porque no momento certo Ele vai se apresentar de uma maneira maravilhosa para você, para atender a sua necessidade, para salvar você. Jesus é tudo aquilo que precisamos. Se você tem Jesus, você tem tudo. Espere no Senhor e Ele vai se apresentar para você. E o meu desejo é que você conheça esse Deus maravilhoso e que hoje você possa abrir o seu coração e fazer a declaração mais linda que você já fez para Jesus e confessar a Ele aquilo que Ele representa na sua vida, aquilo que Ele é para você. Nós vamos ouvir uma música nesse momento. Enquanto você ouve essa música, eu quero convidar você a fazer essa oração, a declarar em oração aquilo que Jesus representa para você. Se você não conhece Jesus ainda, que nessa noite então você tome a decisão de conhecê-lo mais através da leitura da sua palavra, de uma vida de comunhão, e Ele vai se apresentar para você. Enquanto Ele canta, faça essa oração, declare para Jesus e responda a Ele essa pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Não sabes tu que o eterno Deus, o Criador de toda a terra, não tem limites para o seu poder. Não se pode esquadrinhar o seu saber. Ao fraco e ao cansado fortalece, traz forças ao que não tem mais vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, e os moços exaustos estão, mas os que esperam no Senhor correrão sem mais temer, subirão com asas para o céu e nunca mais se cansarão. Seus passos firmes estão e ao final estarão com Deus. Os
Os jovens se cansam, se fadigam, e os moços exaustos estão, mas os que esperam no Senhor correrão sem mais temer, subirão com asas para o céu e nunca mais se cansarão, seus passos firmes estão. E ao final estarão com Deus. Feche os seus olhos. Querido Deus, o Senhor pôde ouvir orações nesse momento, enquanto a música era cantada. Declarações reconhecendo, ó Pai, que Jesus é tudo para cada um de nós. Que Ele tem sido maravilhoso ao se apresentar a cada um de maneiras especiais. Para uns como o perdão, para outros como a vida, como a restauração, para outros como o bom pastor que está conosco no meio do vale da sombra da morte. Muito obrigado, ó Pai, porque a sua revelação através da pessoa de Jesus Cristo é o que nos alcança, nos ajuda a entender um pouco melhor a respeito do teu infinito amor por cada um de nós. E queremos render-te graças, porque esse mesmo Cristo que veio e que morreu, continua com cada um de nós e prometeu que estará conosco até a consumação dos séculos. Muito obrigado, porque em Jesus temos tudo aquilo que precisamos. Muito obrigado, porque em Cristo o Senhor supre cada uma de nossas necessidades. E o nosso pedido nesse momento é dar-nos mais de Cristo Jesus. E que ao contemplarmos essa pessoa maravilhosa, sejamos nós transformados à sua imagem e à sua semelhança, para que a nossa vida possa resplandecer à luz do caráter de Cristo Jesus. Deus, abençoa-nos nessa semana que teremos, que possamos andar com Cristo a cada dia, pois é no nome dele que nós fazemos essa oração. Amém, Senhor.